Bom, pessoal, vamos continuar então o vídeo anterior, tá? Continuar fazendo esse exercício aqui, que é mais uma aplicação para relembrar a questão de aplicação mesmo de análise dimensional e semelhança. Bom, então nós chegamos em 4 grupos adimensionais e o que nós vamos fazer agora é encontrar quais seriam esses grupos, tá? Então, para fazer isso, nós montamos a equação. A nossa equação para o grupo P1 vai ser ρ elevado a A vezes V elevado a B vezes D elevado a C vezes o ΔP elevado a 1. Então, massa específica elevado a A, velocidade elevado a B, diâmetro elevado a C e ΔP elevado a 1. Agora o que nós vamos fazer é substituir as unidades. Nós sabemos que é um grupo adimensional, então a gente pode falar aqui, olha, eu tenho uma unidade do lado esquerdo da equação e isso daqui vai ser igual a unidade da massa específica. Para isso a gente já fez a nossa tabelinha aqui antes, então basta consultar a tabelinha. Massa vezes comprimento elevado a menos 3, e isso aqui é elevado ao nosso expoente A. Isso está multiplicando a unidade de velocidade, comprimento vezes tempo a menos 1, elevado ao expoente B, está multiplicando a unidade do diâmetro, comprimento, elevado ao expoente C, e por fim multiplicando a unidade da queda de pressão, massa, comprimento a menos 1, tempo a menos 2. Expoente 1, então não preciso colocar nada ali. Bom, com isso nós podemos separar em termos de cada uma das dimensões primárias que aparecem aqui, tá? Então, para a dimensão de massa, desculpa, eu acho que eu estava falando em termos de unidades, não unidades, mas dimensões, sempre, por isso análise dimensional. Em termos de massa, nós temos m elevado a A vezes m elevado a 1. Podemos montar uma expressão somente em termos dos expoentes, e essa expressão vai nos dar que A mais 1 deve ser igual a zero. Por quê? Elevado a zero aqui vai nos dar uma unidade. Tá? Consequentemente, A igual a menos 1. Fazendo a mesma coisa para o comprimento. Deixa eu subir a folha para ficar um pouco melhor no vídeo. Então nós vamos ter L, já montando a equação direto, menos 3 vezes A, mais B, mais C, menos 1. E isso daqui deve ser igual a zero. E para o tempo, menos B, menos 1, desculpa, menos 2, igual a zero. Então B igual a menos 2. Substituindo o menos 2 aqui na expressão para o L, vamos ter aqui menos 3, que multiplica o A, que vale menos 1, mais o B, que vale menos 2, então menos 2, mais o C, menos 1, igual a zero.
Então nós vamos ter 3 menos 2, 1, menos 1, 0, C igual a 0. Então, dessa forma, o nosso primeiro grupo adimensional é simplesmente P1 vai ser igual, voltando na nossa equação inicial, ρA, VAB, D elevado a C, vezes o ΔP elevado a 1. Então, ρ elevado a A, que vale menos 1, que multiplica V, a velocidade, elevado ao expoente B, que vale menos 2, que multiplica o comprimento, o diâmetro elevado ao expoente C, que vale 0, vezes a queda de pressão, reescrevendo isso, nós vamos ter ΔP sobre ρV ao quadrado. Observa que isso daqui é muito próximo ao número de Euler. Onde o número de Euler é simplesmente uma razão entre força de pressão e força inicial. Desculpa, força inercial, tá? Então, Euler, ou o número de Euler, nada mais vai ser do que ΔP sobre meio de ρV ao quadrado. Aqui está o nosso P1. Grupo P2. Nós vamos ter aqui P2 vai ser igual a ρ elevado ao expoente D, vezes a velocidade elevado ao expoente E, ao diâmetro ao expoente F e a viscosidade elevada à unidade. De novo, vamos montar o equacionamento da mesma forma. Então, consultando a nossa tabelinha novamente, para pegar as dimensões, nós vamos ter M vezes L a menos 3 elevado a D, que multiplica L T a menos 1 elevado a E, que multiplica L elevado a F, que multiplica as dimensões da viscosidade, massa, comprimento a menos 1, tempo a menos 1. Reescrevendo, isso daqui nos dá massa ao expoente D vezes L a menos 3D vezes L a E multiplicado pelo tempo a menos E multiplicado pelo comprimento a F vezes a massa L é menos 1, T é menos 1. Isso vai ter que ser unitário, ou seja, não vamos ter dimensões envolvidas, já que o número é dimensional.
E aí a gente pode separar de novo em termos de cada dimensão primária. E aí novamente vamos montar 3 equaçõezinhas. Tudo aquilo que envolve massa, MAD, M apenas 2 vezes aparece, então nós vamos ter a equação D mais 1, tem que ser igual a 0, expoente D igual a menos 1. Para o tempo, temos T elevado a menos E e T elevado a menos 1. Então, menos E menos 1 tem que ser igual a 0. E tem que ser igual a menos 1. E comprimento, menos 3D mais E mais F menos 1 tem que ser igual a 0. Substituindo menos 1 no lugar do D, vamos ficar então com 3, mais, substituindo menos 1 no lugar do E, mais menos 1, mais o F menos 1, isso deve ser igual a 0, que vai resultar em um F igual a menos 1. E aí nós concluímos que o grupo π2 nada mais vai ser do que ρ elevado a menos 1, que multiplica V elevado também a menos 1, que multiplica D também elevado a menos 1, que multiplica μ elevado a 1. π2 é igual a μ sobre ρ VD. O número de Reynolds, ρ VD sobre μ, nada mais representa do que razão entre forças inerciais e forças viscosas. Aqui só abrindo um parênteses, né, para deixar escrito. O primeiro grupo adimensional estava representando a razão entre a pressão e a inércia, e o segundo entre a inércia e a viscosidade. Mesma coisa válida para o terceiro grupo adimensional.
Então o nosso grupo π3 está escrito como ρ elevado a g, que multiplica v elevado a h, d elevado a i, vezes L. Montando de novo essa equaçãozinha em termos das dimensões, m vezes L a menos 3 elevado a g, que multiplica L vezes T a menos 1 elevado a H, que multiplica L elevado a I, vezes o L elevado a 1. Então, de cá a unidade, de cá o expoente I. Reescrevendo essa equação, MAG vezes L a menos 3G, vezes L elevado a H, vezes T elevado a menos H, vezes L elevado a I, vezes L. Isso vai ter que nos dar o adimensional. E aí, de novo, nós podemos montar isso em termos das três dimensões primárias. Bom, nesse caso, massa. Só aparece massa aqui na massa específica, certo? Então nós temos massa elevado a g e mais nada. Consequentemente, nós já tiramos de cara aqui o nosso expoente g deve ser igual a zero. Para o comprimento, menos 3g mais h mais i mais 1 deve ser igual a zero. Para o tempo, menos h igual a zero, uma vez que de novo só temos que é a mesma coisa que dizer que h é igual a zero. Um único termo com dimensão de tempo. Substituindo aqui em cima, então nós vamos ter 0 mais 0, i mais 1 igual a 0, i igual a menos 1. Bom, e agora como fica o nosso grupo adimensional π3? Rho elevado a zero, vezes V elevado a zero, vezes D menos 1, vezes L. Ou seja, o grupo π3 nada mais é do que L sobre D. Isso não vai ser nenhum número adimensional conhecido ou muito utilizado dentro da mecânica dos fluidos, tá? Vamos dizer assim, famoso, como número de Reynolds, número de Euler ou qualquer outro grupo desse tipo, mas ele vai representar um comprimento relativo. Colocando uma razão de duas dimensões básicas do nosso problema: comprimento da tubulação, no qual estamos analisando a queda de pressão, e diâmetro da tubulação. Por último, o grupo π4, ρ elevado a j, vezes V elevado a K, vezes D elevado a L, vezes E elevado a 1. Montando a equação,
nós vamos ter que m vezes L a menos 3 elevado a J, que multiplica L vezes T a menos 1 elevado a K, vezes L elevado a L, não confundir o L da dimensão de comprimento com o nosso expoente L, vezes L elevado a 1. Já equacionando, para a massa só aparece uma única vez como m elevado a j, então isso já nos vai dar j igual a 0. Deixa eu destacar esse grupo. O comprimento aparece várias vezes, o tempo também só aparece uma vez, então já vamos colocar aqui primeiro, tá, tempo. Então nós vamos ter a menos k igual a 0, ou seja, k igual a 0. E para o comprimento, nós vamos ter menos 3j mais k mais L mais 1 deve ser igual a 0, ou seja, L mais 1 igual a 0, L igual a menos 1. E aí nós podemos escrever o grupo adimensional 4 como sendo ρ elevado a 0, v elevado a 0, d elevado a menos 1 vezes z. E isso nada mais é do que E sobre D. Ou seja, uma rugosidade relativa. A razão entre a rugosidade média da parede do tubo com o diâmetro do tubo. E assim, a análise dimensional está indicando o que para a gente? Ela está nos dizendo que, olha, o nosso grupo π1, que está relacionado com a queda de pressão, nada mais é do que uma função dos outros três grupos adimensionais, π2, π3 e π4. Reescrevendo isso daqui, nós temos o que? Que ΔP sobre ρ, v ao quadrado, grupo adimensional π1, é igual a uma função dos termos μ sobre ρvd, ou seja, o inverso do número de Reynolds, L sobre D e E sobre D. Agora, qual é a razão dessa função? Ou seja, qual a forma dessa função? A forma da função deve sair dos resultados dos experimentos. Então, ela vai ser construída com base nos dados experimentais.
Por isso que a análise dimensional está tão intimamente ligada, tá, com a questão experimental. Nós podemos reescrever, se a gente chamar isso daqui de equação 1, em termos de carga, tá? Ou seja, ao invés de trabalharmos com uma queda de pressão, vamos trabalhar com uma perda de carga, que é mais comum dentro dessa parte da mecânica dos fluidos, mais usual. E nós podemos dizer que isso daqui vai ser igual a uma F' de 1 sobre Reynolds, L sobre D, E sobre D, porque F', como nós alteramos o lado esquerdo da equação, a nossa relação funcional sofreu uma pequena modificação também, e a gente pode reescrever isso daqui como sendo H é igual a V ao quadrado sobre G, que multiplica F' de 1 sobre Reynolds, L sobre D, rugosidade sobre o diâmetro. Só. Podemos dizer que isso é uma equação 2. E aí, por meio de uma série de dados experimentais disponíveis, nós sabemos que essa equação 2 ela pode ser reescrita simplesmente como H, ou um delta H, né, a perda de carga, vai ser igual a L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. E isso daqui multiplica uma F, duas linhas, de 1 sobre Reynolds e E sobre D. Bom, então essa seria a equação que nós estaríamos chegando, tá? Por meio da análise dimensional e substituindo qual que seria a relação L sobre D em função da nossa perda de carga. Agora olha que interessante, quando nós observamos essa equação aqui, nós vemos que essa f duas linhas, ou seja, essa função desconhecida inicialmente, nada mais é do que o próprio fator de atrito de Darcy. Colebrook representou essa função por meio de uma equação transcendental.
Lembrando que esse F duas linhas aqui é simplesmente o nome que a gente está dando agora, tá? E isso levou à famosa equação de Colebrook. 1 sobre raiz de f é igual a menos 2 vezes o log de E sobre D dividido por 3,7 mais 2,51 dividido pelo Reynolds baseado no diâmetro vezes a raiz de f. Então isso daqui nos daria fator de atrito de Darcy, que seria a representação que nós colocamos aqui, ou melhor, a representação que colocamos aqui para o fator de atrito de Darcy seria essa f duas linhas, tá? Que a análise dimensional nos indicou que seria uma função de E sobre D, da rugosidade relativa, e de 1 sobre o número de Reynolds. Quando a gente vem aqui na equação de Colebrook, nós verificamos que realmente E sobre D e 1 sobre o número de Reynolds aparecem como sendo os principais parâmetros aqui envolvidos no cálculo do fator de atrito de Darcy. Bom, posteriormente essa equação foi plotada por Moody e levou aí ao famoso diagrama de Moody. Por isso que a gente comentou ele antes num videozinho mais cedo, mostrando lá no livro do White, tá? E aí nós podemos pensar nisso como sendo alguma coisa mais ou menos dessa forma.